guys! Welcome a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Teacher Pamela, para quem não me conhece, sou professora do Método do Pedro Galvão, um curso completo com mais de 200 aulas, além dos módulos bônus, onde você aprende inglês com phrasal verb, inglês com inteligência artificial e inglês para viagens. Então, se você tem interesse em assinar um curso ainda esse ano, vou deixar aqui na descrição que é um curso extremamente completo. Mas vamos lá para o vídeo, que hoje nós temos um tema extremamente pertinente para você que quer aprender inglês. O tema de hoje é o melhor jeito de aprender vocabulário de uma vez por todas em inglês. Então, hoje você vai aprender não só falar, não só aprender, mas como memorizá-los e conseguir aprender de verdade, aplicar no seu dia a dia. Eu sei que isso é uma dificuldade para muitas pessoas, tanto iniciantes quanto intermediários, quanto avançados, lembrar de certos vocabulários. Então, essas dicas vão destravar a sua memória para você poder aprender de forma mais eficiente o seu inglês. Então, eu peço para você, já dê o like, compartilha com seu amigo que também quer aprender inglês, também está querendo melhorar essa questão da memorização do inglês, e comenta aqui o que você quer ver aqui no canal. Então, bora lá pro vídeo. Primeiro ponto, identificar o problema. Como assim identificar o problema? Às vezes você está tentando aprender muitas palavras, pega uma lista de palavras, lê elas lá, mas não consegue aprender. Por que será? O inglês, ele não foi feito para ser aprendido de forma passiva. A gente não pode só simplesmente pegar uma lista e ler e acreditar que o nosso cérebro vai memorizar. A menos que você tenha memória fotográfica, isso não vai funcionar com você, da mesma forma que não funciona comigo e não funciona com quase ninguém. O segredo está em aprender palavras com contexto, ou seja, se eu aprendi agora uma palavra, eu preciso analisar o contexto que eu posso utilizar ela e aplicar. Não adianta também eu só analisar o contexto, só entender o erro, entender onde que eu estou errando, eu preciso corrigir. Então, se eu aprendi uma palavra, eu preciso dar um contexto a ela e usá-la em situações reais e práticas. Se você mora no Brasil, você não tem muito como praticar. Se sua família não falar inglês, você não tem muito como praticar. Então, o ideal é que você seja intencional. Fale sozinho, crie coisas na sua cabeça, crie diálogos na sua cabeça, teste esse novo vocabulário. Também faça frases, escreva textos com esse vocabulário sobre esse tópico que você aprendeu. E se você tiver mais condições, você pode também contratar um professor ou utilizar aplicativos de conversação, né? Eles ajudam muito. E aqui vai algumas estratégias infalíveis para você aprender novos vocabulários. Primeira, use flashcards. Então, os flashcards vão te ajudar muito a aprender vocabulário. Você pode colocar a palavra no primeiro card e atrás você pode colocar ou a tradução ou uma imagem para você relacionar. As ferramentas para você utilizar com esses flashcards são o Anki, que é o app, né, que você consegue utilizar tanto no computador quanto no seu celular, e o Quizlet. Você consegue revisar diariamente de forma ativa o que você já aprendeu. É muito trabalhoso fazer flashcards, fazer manual, mas se você tiver aí o seu tempo disponível e achar que vale a pena, você pode fazer assim. Eu acho mais prático utilizar aplicativos. Então, por exemplo, você vai fazer o seu flashcard assim, colocando o nome em inglês na frente do papel que você vai ver. No caso, se for no aplicativo, do mesmo jeito, tá, gente? Na frente em inglês, atrás com a tradução ou a foto, ou ambos, para você poder relacionar. Isso vai fazer o seu cérebro ter um raciocínio muito bom e relacionar de forma muito rápida as palavras que você aprende com fotos, imagens, tradução. Isso ajuda muito o nosso cérebro a lembrar. A segunda dica é leia no seu nível de inglês. Como assim? Leia todo tipo de conteúdo que você conseguir em inglês, mas leia ele no seu nível de inglês. Não adianta você, sendo um iniciante, uma pessoa que está básico, intermediário, querer ler um texto para avançados, com termos extremamente técnicos ou extremamente difíceis de entender. Talvez isso atrapalhe até mesmo o seu desenvolvimento ou te frustre a longo prazo por não conseguir aprender com mais rapidez. Uma estratégia muito interessante é anotar essas palavras que você lê novas nesses conteúdos de livro, enfim, blogs e tudo mais, anotar elas e tentar entender elas pelo contexto que você está lendo. Ou seja, se você está lendo um texto sobre romance, tentar ver aquele vocabulário, como que ele se encaixa naquela frase, antes de traduzir. Se depois você não conseguir entender, ou mesmo que você entenda,
procura no tradutor, procura no dicionário para você saber o real significado e a forma que você pode utilizar ele em outras frases. Um bom exemplo é, se você é iniciante, por exemplo, comece com histórias infantis ou textos com um nível de inglês bem básico. A terceira dica é associe as palavras no seu dia a dia. Por exemplo, se você acabou de aprender a palavra chair, que significa cadeira, toda vez que você olhar para a cadeira, olhar essa nova palavra que você aprendeu, por exemplo, eu aprendi bed, que é minha cama, toda vez que eu olhar a cama, eu tentar falar, oh, it's bad, this is a bed, ou that is a chair, tentar incluir isso no seu dia a dia para você aprender. Toda vez que eu aprendo um vocabulário novo, eu tento colocar ele em frases, várias frases na minha cabeça para eu poder memorizá-lo. Quarto, use técnicas de revisão espaçada. E o aplicativo Anki, além de fazer os flashcards, ele é maravilhoso para essa técnica de revisão espaçada. Ele já deixa tudo pronto, você só tem que jogar as informações lá. E tem cursos que inclusive facilitam isso para você. Inclusive o curso que eu deixei aqui na descrição para vocês, ele é um facilitador, porque vocês têm um material, quando vocês entram nesse curso, cada aula você tem um material do Anki para vocês pegar e jogar no Anki. Então, é muito bom você fazer essa revisão espaçada. A quinta dica é escute e repita áudios que você possa escutar em inglês, por exemplo, de filme, série, vídeos que você pode assistir na internet, frases que você escutar novas, com vocabulários novos, tenta repetir, reproduzir o que aquela pessoa está falando para você poder aprender até mesmo a pronúncia, como pronunciar de forma melhor. Por exemplo, no episódio de Friends, você ouviu a palavra refrigerator, então escuta ela e começa a repetir ela, entendeu? Pausa o vídeo, escuta de novo, tenta repetir o mais parecido com o que o personagem está falando e tenta relacionar o que você tem em casa. Você tem uma geladeira? Então, this is a refrigerator, that is a refrigerator. Começa a falar sozinho, gente. Esse exercício de falar sozinho é um baita de exercício. E a sexta dica é faça frases e crie novas histórias. Então, como eu falei no início do vídeo, se você aprender um novo vocabulário, faça algumas frases, escreva um texto, uma história com esse vocabulário fazendo parte. E se você quiser colocar até mais novos vocabulários que você fez, por exemplo, você vai fazer um texto, você vai fazer uma história, você consegue pegar vários vocabulários que você aprendeu e aplicá-los lá naquele texto. Então, o importante é treinar. Por exemplo, se você aprendeu cat, run and house, você pode fazer a frase the cat runs to the house. Então, a gente consegue criar frases e textos com vários vocabulários novos. E a sétima e última dica é use os aplicativos ao seu favor. Duolingo, Memrise e tantos outros que a gente vê aí. Tem um, inclusive, chamado Promova, que você aprende vários vocabulários. Podem ajudar você a memorizar os vocabulários de forma mais rápida e eficiente. E para finalizar, algumas dicas para você não cair em erros novamente. A primeira, aprenda de 5 a 10 palavras por dia para não sobrecarregar o seu cérebro. Segunda, foque em palavras que façam sentido na sua rotina e no seu contexto de vida. A terceira, pratique em voz alta. Fale sozinho, como eu já falei várias vezes. Fale sozinho, importante. E aqui também nós temos 2 erros para evitar. Por exemplo, não decore listas enormes sem contextos, ou seja, o que a gente falou no início do vídeo, daquelas listas enormes que a gente tenta ler e aprender sem contexto algum, só simplesmente com a nossa memória e o poder da mente. Então, não faça isso porque é um erro que vai te dar muita dor de cabeça, você vai ficar frustrado por não decorar aquela lista imensa que você se propôs a decorar. E outra coisa é você evitar colocar tudo para o português. Uma coisa que eu sou a favor é você usar a sua língua materna para aprender um outro idioma. Mas tem algumas palavras que, se a gente traduz elas ao pé da letra, acaba ficando confuso. Então, avalie qual palavra que faz necessidade mesmo você traduzir ela, ou se você só precisa entender como que utilizar ela em contextos diferentes. Então foi isso o vídeo de hoje. Eu quero que você lembre que aprender palavras não é você decorá-las, mas sim agregá-las ao seu contexto, né, do seu dia a dia, da sua rotina, do seu trabalho e do seu idioma. E eu quero saber de você. Qual estratégia que você mais gostou e qual você já aplica nos seus estudos? Comenta aqui que eu quero saber, quero interagir com vocês. E se você quer mais dicas de inglês, já se inscreve no canal, que aqui sempre estou dando vídeo com dicas e te auxiliando a melhorar o seu inglês. Então te vejo no próximo vídeo. Bye bye, see ya!